A vitória da fé. Segundo livro de Crônicas, 20, do 1 ao 30. No segundo livro de Crônicas, encontramos um relato da liderança do rei Josafá e sua busca por orientação divina diante de uma ameaça esmagadora. No capítulo 20, dos versículos 1 ao 30, somos apresentados a uma narrativa de fé, oração e louvor, que culmina em uma vitória milagrosa. Este episódio destaca como a confiança em Deus pode transformar situações impossíveis em triunfos inesperados. O segundo livro de Crônicas, do versículo 1 ao versículo 30 diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus nos céus? Não o és tu, que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram, e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: Não temais e nem vós assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontra luz eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém, não temais nem vós assusteis, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus,
dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os corpos riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si, mais do que podiam levar, e em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. No auge da crise, Josafá e o povo de Judá enfrentaram a ameaça de uma coalizão de nações inimigas, que se uniram para atacar Judá. Em vez de se render ao desespero, Josafá escolheu buscar a Deus com todo o seu coração. O rei reuniu seu povo para jejuar e orar, reconhecendo sua completa dependência de Deus. Este ato de humildade e busca fervorosa pelo Senhor demonstra a liderança sábia de Josafá, que priorizou a conexão espiritual sobre a confiança em seus recursos terrenos. Em resposta, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita, que profetizou que Deus estava com eles, e que a batalha não era deles, mas do Senhor. Essa profecia enfatizou a importância de confiar na orientação divina em tempos de dificuldade. Josafá, então, liderou seu exército em um ato de fé, posicionando os cantores e adoradores à frente do exército. Isso foi um gesto notável de confiança na promessa de Deus, de que ele lutaria em seu favor. Enquanto começaram a louvar e adorar, Deus confundiu os inimigos, que começaram a lutar entre si. Judá assistiu maravilhado, enquanto seus inimigos eram derrotados sobrenaturalmente. A vitória de Judá nessa batalha não pode ser atribuída à sua força militar, estratégias brilhantes ou número de soldados, mas à intervenção divina. Deus demonstrou mais uma vez sua fidelidade e poder inabalável ao livrar seu povo da destruição. Essa história inspiradora nos lembra que não importa quão insuperáveis pareçam nossos desafios, quando confiamos em Deus e o colocamos no centro de nossas vidas, Ele é capaz de realizar milagres que vão além de nossa compreensão. A história de Josafá e a batalha divina nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, a fé, a oração e a adoração podem desencadear milagres. Quando confiamos em Deus e buscamos sua orientação, Ele pode transformar o impossível em realidade. A vitória não depende da nossa força, mas da sua soberania. Que possamos aprender com Josafá e permitir que nossa fé nos guie nas batalhas da vida, confiantes de que, com Deus ao nosso lado, não há desafio que não possa superar. A vitória da fé é sempre possível, mesmo nas situações mais adversas. Que essa história nos inspire a buscar Deus em todas as circunstâncias e a confiar em sua promessa de que Ele está conosco, lutando por nós, independentemente do tamanho do desafio que enfrentamos. Se gostou do vídeo,
Se inscreva no canal, curta e compartilha.